Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Hoje nós falaremos um pouquinho a respeito das conjunções. Me conta aí, o que você sabe sobre níveis de análise da língua portuguesa? Nada. Ah, e sobre classificações morfológicas? Nem um pouquinho? Acesse o meu canal, curte, inscreva-se, compartilha que lá eu vou te explicar tudinho. Ó, e assista até o final, hein? Se cair na sua prova, você vai gabaritar. Solta a vinheta! Opa! Aí está você. E aí, tá pronto para começar esse conteúdo maravilhoso da língua portuguesa? Espero que sim. Ó, com força total. Pessoal, eu tenho muita reclamação de aluno falando: ah, professora, eu não consigo entender o conteúdo de língua portuguesa, ah, não entra na minha cabeça, é muito difícil, coisa e tal. Pois bem, possivelmente teve uma grande falha, né, no quesito de ensino da língua portuguesa para vocês. Porque muitas das vezes acontece o seguinte: você está lá no 7º ano, 8º ano, que seja, independente do ano. Aí você começa com o professor. Aí chega no segundo bimestre, já é outro professor. Até o final do ano já passaram, assim, vários professores, né? E o que mais acontece? Cada professor tem uma didática, tem um ritmo de aula. Aí você começa na didática e um ritmo, para. Começa de novo e para. Ou seja, o seu processo de aprendizado vai sendo todo picado. E acontece isso na língua? Acontece, você não tem uma visão ampla do que é para ser estudado, vai vendo partes por partes, depois fica aquele bololô, você não sabe de onde que vem o quê, né? Como que você parou naquela parte ali da língua, tudo bem? Vamos resolver isso? De uma vez por todas, acompanha meu canal, curte, compartilha, manda para os seus amigos, para quem está com dificuldade, seja para qualquer prova, tá? Concurso, prova de escola, vestibular, Enem, basicamente, gente, é a mesma coisa. É lógico que determinada matéria vai puxar mais para um concurso, outras matérias vão cair mais no Enem, mas enfim, numa visão ampla, cai praticamente a mesma coisa. Tudo bem? Olha só, para ficar mais didática a nossa aula, para ficar mais ilustrativa, eu vou separar a língua portuguesa em dois ramos, tá? Principais. Um, nós vamos chamar de gramatical e o outro eu vou chamar de textual. Como aqui no gramatical, a nossa primeira estrutura vai ser a fonética, ok? Sabe o que é fonética? Já estudou? Claro que sim, você é alfabetizado, aprendeu a ler e escrever, então com certeza você sabe o que é fonética. A fonética é um ramo, né, uma estrutura da língua portuguesa que se preocupa com o som da palavra. Tudo bem? É aqui que nós vamos aprender letras, fonemas, sílabas, dígrafos. Olha só, você já parou para pensar? Porque quando nós falamos assim, mãe, é um som mais fechado, e quando nós falamos pai, é um som mais aberto. Você já parou para pensar quais recursos vocálicos nós estamos usando? Então, quem estuda isso é a fonética, tudo bem? Inclusive, eu tenho vários alunos que, quando chega na acentuação gráfica, falam: professora, eu não entendo, eu não consigo acentuar bem as palavras. Por quê? Uma das coisas da fonética é a separação silábica. Daí, você estudou milhões de anos e quer aprender acentuação gráfica. Tem como? Não tem, tá? Então, temos que ir revisitando esses conteúdos para quando chegar mais à frente, né, da língua portuguesa, você ter uma tranquilidade, um domínio melhor daquele conteúdo. Tudo bem? Ok. O próximo nível que nós vamos estudar é o nível morfológico. Ok? O que é um nível morfológico? A morfologia, ela se preocupa com a estrutura e a classificação das palavras. Imaginem vocês quantas palavras que nós temos na língua portuguesa. Muitas, tá? Para ficar mais didático, imagine que eu tenho um tanto de palavras e vou colocá-las
dentro de uma gavetinha, tá? Só por uma questão didática. Porque se você ter essa visão, vai ficar muito mais tranquilo o seu entendimento. Ó, tô precisando de palavras que deem nome. Nome de lugar, de bairro, de cidade, qualquer nome. Quem faz isso? É o substantivo. Ah, não. Pensando bem, o que eu preciso agora é dar uma qualidade ou uma característica. Ok, tranquilo. Quem faz isso na língua portuguesa? O adjetivo. Tranquilo? Professor, olha, eu estou precisando de fazer uma substituição de um nome. Quem que tem essa função dentro da língua portuguesa? Como que essa palavra é estruturada? São os pronomes. Ah, eu tenho que determinar ou indeterminar uma palavra. Quem tem essa função? Artigo, né? Que pode ser definido ou indefinido. Ô, professora, eu estou precisando de numerar uns itens aqui da minha lista. Ok, quem faz isso na língua portuguesa? Os numerais. Até aqui, tá tranquilo? Já parou para pensar o tanto que a nossa língua, ela evolui, ela muda no decorrer de um tempo? Já parou para pensar nisso? Como que nós damos significado e como que nós podemos classificar as palavras que surgem? Pela morfologia. Já foi estudada uma estrutura e a palavra que se encaixar dentro daquela estrutura pertence à classe gramatical, ok? O que dá ação na língua portuguesa? Estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza? Verbo. Ok? E quem se relaciona com o verbo? Quem vai exprimir uma circunstância ao meu verbo? Pode ser de modo, de lugar, de tempo, de afirmação, de negação. Aí são os advérbios. Advérbios. Tá, beleza. Por que nós estudamos? Tá? E por que nós temos as preposições? Para ligar, ok? Sendo assim, preposições ligam palavras com palavras. Mas são só as preposições? Não. Nós temos também as conjunções. Só que aí, as conjunções vai partir de palavras com palavras, pode ligar sim, mas elas podem ligar também estruturas maiores, tá? Ou seja, oração com oração, período com período, parágrafo com parágrafo, até que forme um texto. Tranquilo? Então, anota aí. E por último, nós temos a interjeição. A interjeição são estados momentâneos de alma. Uai, como assim? Imagina você tá aí na sua casa, todo tranquilão, assistindo aquele Netflix. Volta pra cá, vamos estudar português. Aí você levanta pra ir lá na cozinha e acerta o dedinho do seu pé na quina da mesa de estar da sua sala. Você vai falar, ai, como dói, né? Faz nada, sei que não, me engana que eu gosto. A gente fala umas palavras assim, né? Que não é bom falar aqui em videoaula. Tranquilo? Quando nós falamos ai, ui, upa, né? São palavras que expressamos no momento, ali, na forma espontânea. Sendo assim, são interjeições. Olha só, imagine você, né? Tá passeando, passa aquele gatinho e fala bom dia. Aí você fala, opa, bom dia. Você pensou para falar essa palavra? Não. Quando alguém te dá bom dia e você responde bom dia, é um estado momentâneo de alma. Ou seja, é aquilo que você queria falar. Tá? Naquele momento de forma espontânea. É isso que é uma interjeição. E aí, professora? O que vamos estudar? Eu estou explicando para vocês aqui com um propósito maior de explicar o que são as conjunções, ok? Mas isso daqui a pouquinho. Qual que é o nosso próximo nível? Nós temos a sintaxe. A sintaxe, ela tem a função principal de explicar as funções da palavra dentro de uma frase, tá? Dentro de um enunciado. Presta atenção. Se eu chegar aqui e falar assim, olha, meu nome é tal, minha altura é X, meu peso é Y,
sou filha de fulano, filha de Beltrano. Eu não estou explicando para vocês como eu me estruturo como ser humano? Sim. E se eu chegar aqui e falar para vocês assim, olha, eu sou professora, leciono há tantos anos, formei em tal coisa, não é a função que eu exerço, né? Sendo assim, quando você faz essa análise, você consegue diferenciar o que é um nível morfológico de um nível sintático. A morfologia é a estrutura, é como que a palavra nasce na nossa sociedade. E a sintaxe? A sintaxe, ela vai preocupar em explicar qual função que ela está exercendo dentro daquele período. Tudo bem até aí? Tranquilo? Espero que sim. Ah, professora, então quais matérias que eu vejo aqui na sintaxe? Aqui você vai ver sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, vocativo. Aí você quer dar um de aluno espertão, bonitão, e falar assim, nada professora, eu vou começar a estudar lá da sintaxe porque eu já domino tudo. Olha só, a morfologia é a base, lembra que eu falei para vocês, é a estrutura da língua portuguesa. Quando você for estudar a sintaxe, você tem que estar dominando a morfologia. Vou dar um exemplo para vocês. Quando pedimos um nível morfológico, vamos usar aqui, né, por exemplo, o substantivo. Pega aí como exemplo. Na sintaxe, quem que vai exercer a função de sujeito? Em 90% dos casos, o substantivo. Percebe? Aí, se você não sabe o que é substantivo, e aí? Como que vai ficar? Vou colocar um outro aqui, ó. Vou colocar nossa lista aqui, ó. Adjunto, adverbial e adjunto adnominal. Ok? Quem que exercem, né? Quais palavras exercem a função de adjunto adverbial? São os advérbios. Quem exerce a função de adjunto adnominal na maioria das vezes, tá, gente? Vai ser quem? Os adjetivos. E aí, não sei o que é advérbio, não sei o que é adjetivo. Vai adiantar alguma coisa? Vai dificultar. Então, estuda primeiro a morfologia e depois você vai estudar a sintaxe. Tudo bem? Tranquilo. Para além disso, nós temos a semântica e depois a pragmática. Vou desmanchar aqui um pouquinho, depois eu refaço aqui. Essas duas ciências, essas duas partes da língua portuguesa, elas têm a função de dar sentido às palavras. Ué, mas peraí. Se a semântica é sentido e a pragmática também, por que são duas? Aí que tá. A semântica, ela vai estudar o sentido real da palavra, aquela que está dentro do dicionário, ok? Então, vamos colocar aqui, ó. A semântica está mais próxima do sentido denotativo, tudo bem? Ou seja, o sentido real, aquela que, se eu for no dicionário, eu vou encontrar. E a pragmática? A pragmática não, galera. A pragmática vai depender do contexto, ok? Se eu falar assim, fui ao banco, você sabe que é aquele banco financeiro para retirar dinheiro, fazer transações bancárias e tal. Agora, se eu falar assim, estava sentada no banco da praça, o banco aqui tem o mesmo sentido? Não. E como que eu sei, né, que ciência que vai estudar essa relação de sentido? Uma é a semântica quando ela for real e a pragmática quando está dentro de um contexto. Dá para vocês perceberem? Até aqui, como que é a estrutura da língua portuguesa? Que bom, fico feliz. E aí, e na parte textual? Olha só, dentro da parte textual, que costuma ser muito cobrado, é tipologia, ou seja, tipos textuais e interpretação e compreensão dos textos, ok? Quando eu falo tipologia, o pessoal fica assim, ai meu Deus do céu, não sei o que é tipologia textual.
Primeiro que você pode ficar tranquilo que são só 5, tá? E segundo, que não é nada fora do comum da gente, do corriqueiro, do dia a dia. Por quê? Se você chega pra um amigo seu e fala assim, nossa, eu tava lá na balada, aí chegou uma gata e falou isso pra mim. Você não tá contando uma história? Essa história não tem um lugar, uma personagem, um enredo, um tempo, um lugar. A história pode ser real ou fictícia, né? Ou seja, quando eu estou tendo essas características no meu diálogo, no meu texto, eu estou fazendo uma narração. Aí, continua a conversa, né? Essa menina, essa gata, né, que eu encontrei lá na balada, é alta, né, do cabelo liso, do olho escuro, e você começa a dar as características, né, de um lugar, de um sentimento, de uma emoção, de uma pessoa, de um animal. Isso é o quê? Um texto descritivo, tudo bem? Nós temos o texto que é dissertativo, quando você vai falar ou defender algo. Nós temos o texto expositivo, que tem a função maior de informar, ok? E um texto que é chamado injuntivo ou instrucional. Esse daqui, o próprio nome já fala, instrucional é dar uma instrução, então ele vai te ensinar a fazer alguma coisa. Tranquilo até aí? Ah não, professora, eu não entendi, sabe por quê? Porque, olha, tem texto que é conto, tem texto que é crônica, tem texto e por aí vai. Jornalístico, editorial, notícia, reportagem. Eu não consigo entender como que são só 5. Não misture, ok? Acalma esse coração seu. Quando nós estudamos as tipologias, são só essas. Agora, os gêneros textuais vão abarcar dentro de alguma dessas tipologias. Tudo bem? Aí tem que analisar qual o gênero que você está estudando para saber a qual tipologia ela pertence. Tudo bem? Interpretação textual e compreensão textual, o nome já fala, né? Você ler um texto e ter capacidade de extrair informações dele. Ah, professora, textual é só isso? Não. Se você vai fazer um Enem, por exemplo, vai cair funções de linguagem, muita, ok? Figuras de linguagem, o que é linguagem denotativa, o que é linguagem conotativa, o padrão coloquial e o padrão culto da língua portuguesa. Vai por aí tudo. Mas eu tenho que saber isso tudo, professora? Não, o que eu estou tentando explicar aqui para vocês é que vocês tenham uma visão maior da língua portuguesa. Para quando eu falar assim, olha, a gente vai fazer uma análise morfológica. Não, nós vamos fazer uma análise sintática. Vocês têm uma noção do todo para aprender por partes, tá bom? Fiquem tranquilos, vocês vão dominar essa matéria. Eu vou deixar aqui para vocês um exemplo de como que a gente pode aplicar o que eu expliquei aqui para vocês em uma frase, 2 frases, ok? Então, galera, olha só, para a gente fechar esse conteúdo de uma vez por todas, mentira, eu vou explicar aqui para vocês em 2 exemplos como que isso pode ser cobrado em uma atividade ou uma questão, tá? Por uma questão didática, eu separei para você exemplo 1 e exemplo 2. Tudo bem? Suponhamos que você vai fazer uma prova nesse momento e eu te peço uma classificação morfológica. Ai, meu Deus, nunca ouvi isso, professora, senhor. Não sei o que é isso. Sabe sim. Ok? Se você não souber, você vai aprender aqui. Lembra o que é substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, interjeição, conjunção e preposição? Então, meu amigo, olha só. Aqui, ó. O meu cachorro latiu demais. O ó vai ser quem? Artigo definido masculino, ok? Vou colocar aqui, ó, artigo. E o meu? Pronome possessivo. Tranquilo? Cachorro não dá nome ao animal, portanto é substantivo. Latiu é verbo. O de é preposição
E o mais é advérbio. Tranquilo até aí? Isso foi porque eu pedi para vocês uma análise morfológica, tá? Ah, não, professora, mas não é o X da questão. A minha prova vem pedindo uma análise sintática. Ok. Se for análise sintática, o que é a primeira coisa que a gente tem que achar? Verbo. Achou o verbo? Achei. Corta no verbo. Pergunta pro verbo. Quem latiu demais? O meu cachorro. Ou seja, aqui vai ser sujeito, não é? Não é o cachorro aqui que está sofrendo a ação verbal. E o resto? Vai ser meu predicado. Ah, professora, eu até entendi. Mas lá na minha prova, eles pediram uma análise ainda mais minuciosa. Tranquilo. Aqui, ó. O demais, tá, gente? Daqui, ó. O demais, ele vai ser o quê? Isso. Um adjunto adverbial. E o verbo vai ser verbo e a estrutura inteira é quem? Predicado. Tranquilo? Agora analise aqui comigo essa outra sentença. Aquele... Ah, só um minutinho, gente. Falta uma parte aqui, ó. Anota aí comigo, por favor. Aquele homem é um cachorro. Olha, é só um exemplo, tá? De palavras, de frases que nós temos em sociedade. Tudo bem? Aquele vai ser pronome dentro de uma análise morfológica. Homem vai ser substantivo. É verbo de ligação, um artigo e cachorro substantivo. Tranquilo? Não, professora, não tá tranquilo. Troca para sintaxe. Ok, se é sintaxe, a primeira coisa que eu tenho que encontrar é o verbo. Nesse caso aqui, aquele homem é um cachorro? Eu achei meu verbo. Quem é um cachorro? Aquele homem. Então, essa estrutura inteira aqui está formando meu sujeito. E depois, professor, e essa segunda estrutura? Aqui vai ser meu predicado. E se for uma análise ainda mais detalhada? É verbo de ligação. E essa expressão, um cachorro, tá, gente? Entenda aqui, ó. Um cachorro, essa estrutura aqui, ela vai funcionar como predicativo. Tudo bem até aí? Ok, professora, deu para ter uma ideia do que é uma análise morfológica e o que é uma análise sintática. Tranquilo. Agora presta atenção, lembra que eu falei para vocês que nós temos a pragmática e a semântica? Semântica, significado da palavra, tudo bem? Mais próxima do real, do denotativo. E a pragmática? Ela vai analisar aquela palavra dentro de um contexto. Acompanha comigo. O meu cachorro latiu demais é o quê? Muito bem, sentido denotativo. Aqui eu estou falando realmente do sentido real da palavra, aquela que se eu for no dicionário eu vou encontrar. E aqui? Aquele homem é um cachorro. Galera, aqui dá para perceber que o animal cachorro está no sentido figurado, né? Nós não estamos chamando um homem de cachorro bonitinho, com orelhinha, rabinho, pelinho, não, claramente não. Nós estamos dizendo que a conduta dele foi um tanto quanto duvidosa, ok? Então, se analisar essas duas frases aqui, vemos que uma está na semântica, denotativa, né, no seu sentido real, literal da palavra, e aqui não, aqui ele está na pragmática, ou seja, dentro de um contexto, na forma conotativa, ou seja, na forma figurada. Quer aprender mais? Vem comigo, assina aqui o meu canal, curte, comenta. E aí, como foi? Deu para pegar o conteúdo? Tem dúvida? Deixa aqui que eu vou responder, ok? Quer saber mais? Eu vou estar postando aqui todos os vídeos. O que você tem que fazer? Clicar no botão, ativar o sininho de notificação para quando eu gravar, chegar em primeira mão para você. Tudo bem? Te espero, até breve. Beijo e fui!